Olá! É um prazer estar aqui mais uma vez com você que acompanha os podcasts de Amélia e Alecrim. Também quero estar aqui nesse momento chamando a sua atenção, porque afinal de contas, não é justo que você acesse toda a beleza desses conteúdos, toda a maravilha dessas informações que você encontra aqui em Amélia Alecrim e guarde isso só para você. Então lembre-se sempre de dar a sua curtida aí no nosso canal, de dar os seus comentários, deixar os seus comentários ao final dos nossos episódios, depois de ter assistido os nossos episódios e mais ainda de compartilhar com essa possibilidade de acessar conteúdo tão bacana com pessoas que você conheça, que você valorize e que com certeza encontrarão também sentido no nosso canal. Mais uma vez, então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amélia Alecrim. E, Shella, o que é que nós temos para hoje? Olha, vamos falar um pouquinho de saúde, de cura e de algo que, segundo a nossa convidada, nos trouxe até aqui hoje. E que delícia, eu fiquei toda arrepiada, que é a energia. E ela traz aí muita coisa. Eu tô bem curiosa, assim, com as perguntinhas aqui escritas para conversar com ela. Ela traz tudo isso e muito mais dentro da sua expertise. Seja bem-vinda, Fran Alberti, a Amélia Alecrim. Esse espaço também é seu. A gente agradece a oportunidade, a Fer, minha assessora, ao estúdio, né? E bora fazer um baita podcast. Vamos lá, então. Acho que está todo mundo super curioso e quero dizer assim que para quem está nos assistindo agora, tá todo mundo aqui tocado pela energia, porque eu também tô assim. Não sei, tem uma coisa passando. Ai, que bom. É gostoso demais isso. Então, a gente sentir. Tem gente que só acredita naquilo que vê, né? Ou que pode tocar, enfim. Talvez a gente tenha que aprender a acreditar naquilo que a gente sente. Linda, Né? Dani. Eu sempre falo, eu gosto muito dessa fala que tu te tornas responsável pelo que tu cativas. Então, é uma responsabilidade muito grande da gente desejar profundamente a vida que a gente merece, a vida que Deus deu pra gente, sabe? Vai lá, desce para viver essa vida bonita, essa vida feliz. E o mundo hoje romantiza o contrário, que a vida precisa ser difícil, que é judiada, que não é legal, uma vida frustrada, pessoas cansadas, né? Desacreditadas, eu diria, né, Sheila? Muito, muito. E aí nós falávamos aqui antes sobre como é que nós iríamos iniciar a nossa pergunta, afinal de contas, a Fran Alberti traz muita coisa pra gente. Por onde que a gente começa? E me veio muito forte a questão de perguntar, Fran, a questão de gestão das emoções e inteligência emocional. Porque eu venho do mundo corporativo que se fala muito dessa questão de você precisa ter inteligência emocional, você se descompensou, você está deprimida porque você não tem inteligência emocional. Se fala muito nisso, mas gestão das emoções é um pouquinho diferente para mim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é isso, como que eu administro tudo isso. E aí, nos bastidores, a gente ficou conversando como que eu poderia trazer de uma forma tão simplificada e que realmente ficasse dentro de uma linguagem que todo mundo pudesse compreender, né? A inteligência emocional é uma palavra hoje muito usada, mas às vezes a gente nem sabe o que é, né? E talvez eu te traga a resposta aos espectadores, porque nada mais é essa inteligência emocional do que quando tu consegue ter capacidade técnica, emocional, espiritual de resolver qualquer conflito que chegue na tua vida. Porque se você tem essa capacidade para resolver qualquer tipo de situação, tu te tornas inteligente. E o que falta hoje? Eu sempre digo que as escolas, se trabalhassem um pouquinho da nossa maturidade emocional desde cedo, a gente teria uma capacidade de ferir menos as pessoas, de salvar vidas mais rápido, né, Dani? Inclusive a nossa, porque quando você tem uma capacidade de pegar algo que te adoeceu, te feriu, e rapidamente, que eu considero o pulo do gato, transformar essa energia
em outra energia, mas de cura, porque as doenças surgem justamente quando a gente não tem capacidade de pegar o que nos adoeceu e transferir ela para algo melhor. E a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. E esse acúmulo, ele transferiu também. Mas não em positividade, transfere em doença. Tudo que a gente não resolve é transferido, positivamente ou negativamente. Então, quando a gente consegue lidar com isso, é que nós somos inteligentes emocionalmente. Perfeito. Eu li há um tempo atrás que cerca de 80% das manifestações de doenças de cunho mental, né, são psicossomáticas e que as mulheres, que no caso são também o maior público de Amélia Alecrim, né, são o público que mais desenvolve, que mais psicossomatiza, ou seja, que mais engole coisa e que depois transforma isso, né, essa energia que não consegue, nas tuas palavras, né, essa energia que não consegue metabolizar de outra maneira, acaba transformando em doença. O Dani, é verdade. Porém, eu te trago um adendo como expertise na área, porque eu já atendi mais de 50 mil pessoas ouvindo histórias. E cresce muito o número de homens que estão se libertando. Porque até então, eles eram vistos, Sheila, como a força maior de tudo. Só que a força, quando ela não tem capacidade técnica e emocional, ela transborda, transforma negativamente. E eles também entram em exaustão. Eles também adoecem, eles também se tornam fracos e não está errado. Eles só não têm capacidade de externar, porque o mundo valida que se eles forem diferentes, eles não se enquadram. Vocês sabiam disso? Olha só que interessante. Então, assim, nós temos sim um público muito grande de mulheres, porque a gente fica mais vulnerável a algumas coisas, algumas mulheres, né? Outras não. Sim. Mas o público homem também precisa e também está buscando essa cura, sabe? De dentro para fora. E as revelações dos homens conversando, Dani, dói. é impressionante. Os homens choram, os homens sentem profundamente. E talvez por carregarem esse peso tão grande do mundo perante um julgamento da sociedade, tá? Chega um momento que eles decaem. Nós conversamos aqui num episódio, eu não lembro exatamente qual, mas nós chegamos a comentar a respeito de que não há um espaço para que os homens possam se manifestar, para que não há escuta para o homem. Entende? Tu sabe, Dani, que conversando com os pacientes meus, eu até tenho um cronograma que eu gostaria muito que os homens participassem de podcasts. Tirando aquela capa, né, Fer? Aquela coisa que fala assim, ó, esquece que você é um homem e lembra-se que você é um ser humano. Que você pode também expressar, sentir, viver, né? Porque eles carregam algo. Nós também carregamos, não estou jogando somente para o lado deles. Sim. Mas eu quero dizer que a gente está aqui num passaporte, todo mundo igualzinho. É o que a gente vai escolher, viver, que vai determinar. E por que não com leveza? Quem disse, Sheila, que a vida precisa ser difícil? Ela se torna difícil quando realmente a gente se torna ignorante. Porque o ignorante parece uma palavra agressiva, né? Mas é nada mais, nada menos que a falta de capacidade técnica sobre a verdade das coisas. E a verdade liberta. Isso é bíblico. Não levando para a religiosidade, sabe? Mas é isso. Mas você comentou uma coisa, Fran Alberti, muito bacana, assim, de que nós vivemos num mundo que espetaculariza o fracasso, a dor, a dificuldade, a tragédia, enfim, né? Passam a ser mais valorizadas as pessoas que trabalham até a exaustão do que aquelas que trabalham o suficiente para prover aquilo que precisam e que gozam o restante do dia. Né? Por exemplo, isso é só um exemplozinho. Então, veja, isso afeta homens e mulheres, afeta crianças também, porque essa performance exigida, ela também tem atingido as crianças, não é à toa que nós temos uma série de crianças que também estão adoecidas, né? Desenvolvendo quadros de síndrome do pânico, de ansiedade, de depressão, né? Enfim, que isso deveria passar longe de todo mundo, especialmente de uma criança. Mas, né? Dani,
com prática clínica, também atendendo todos os públicos, tá? E cresce muito o número de procura de pais preocupadíssimos com os filhos. Porém, eu devolvo a pergunta para vocês. Criança não tem gestão emocional. Uhum. Criança não tem capacidade de trabalhar e colocar o pão na mesa. Criança ainda não tem essa capacidade. Quem são os responsáveis? Uhum. Eu sempre digo, hoje o mundo nos adoece através de uma tela de celular. Sim. Só que a criança, Dani, não tem condições de comprar um celular. Quem compra o celular e quem entrega o celular? O pai. Uhum. Quem compra o alimento que eu sei que não vai trazer benefícios para o meu filho? O pai e a mãe. Uhum. Então, as crianças, elas são... Quem enche a criança de atividades e cobra dela alto desempenho? Justamente, sabe? Então, as crianças, elas são revelações. Olha só que forte isso. Muita gente não gosta de ouvir, mas eu acredito que a gente precisa trabalhar com verdades e integridade. Uhum. As crianças são revelações dos pais dentro de casa. Sim. E muitas Eu vezes. entrego meu filho ao mundo. E você pode chamar qualquer pessoa e perguntar como o meu filho é. E muitas vezes são manifestações das doenças que os pais possuem, daquilo que não está curado, daquilo que está Claro. internalizado como um problema para esses pais, Aham. né? De feridas que ficaram, de coisas que não foram bem resolvidas e que a gente transfere isso, A gente né? transfere, é uma palavra muito forte, olha só. Tanto em qualquer área da vida, eu bato na tecla com a Fer. Tu vai colocar um alimento na tua boca, Shela, ele vai se transformar em alguma coisa. Se tu te Uhum. entupir de carboidrato e açúcar, ele vai se converter. Se tu trabalhar uma dieta carnívora, vai se converter e se transformar. Nada se perde. Tudo se transforma. Pergunta: o que você está colocando para dentro? E daí Aham. o para dentro, Dani, não é só o comer, não é só o beber. É o que eu penso, o que eu sinto. Porque se eu sei que tudo, nada se perde, tudo se transforma. Você imagina eu alimentar uma raiva e eu não transformar ela em algo maravilhoso. Ela vai ser transformada o quê? Ou em uma angústia, Aham. ou numa ira, que é uma combustão de raiva exagerada, em uma enxaqueca, em uma ansiedade. Então, assim, se eu posso marcar esse podcast hoje, lembrem-se, nada se perde, tudo se transforma. Olha a responsabilidade que nós temos perante a nossa vida, nossa morada do Espírito Santo. Tá todo mundo romantizando tantas outras coisas, Dani. É. Fazendo viralizar tantas outras coisas e não isso. Porque a gente tem talvez uma dificuldade aqui, eu até queria perguntar para ti, eu sei que a Sheila tem uma perguntinha maravilhosa ali de uma expressão que você usa, né? De uma situação, Uau! mas eu já vou deixar isso para a Sheila, porque eu acabo monopolizando o microfone se eu não me policio, né? Mas para comentar contigo assim, que toda essa gestão das nossas emoções, né? Eu concordo plenamente, a criança não tem maturidade emocional para resolver isso, muitas vezes nem cognitiva, e vai construindo narrativas em cima de coisas que ela vai interpretar e vai entender da forma que as ferramentas dela possibilitam. Das condições dela, ainda daquele. pré, Exatamente, Uhum. né? Mas veja, nós adultos, muitas vezes, ainda que já devêssemos ter uma maturidade cognitiva, emocional, enfim, não temos ferramentas para isso, não aprendemos que ferramentas podemos usar. Justamente. Se nós já temos toda uma capacidade, um estudo técnico, Uhum. e ainda a gente bate de frente com situações, né, que a gente não dá conta. Você imagina uma criança. Mas elas, eu não canso de falar que elas são nossas revelações aqui no mundo. Tu queres conhecer uma criança? Não, tu queres conhecer os pais? Conhece a criança. Isso é Tem muita gente que não fantástico. vai gostar. Eu sei, mas assim, Mas é? eu Mas é. acredito fielmente que é o livre-arbítrio de. E tá Uhum. tudo bem, Sheila, não gostar. A gente não nasceu para dizer amém para o mundo. Sim. Eu acho que é digno, e dentro da lei, né? Temos uma advogada aqui. Tem um termo que a gente usa que é a expressão de liberdade, doutora, né? Então, assim, é isso. E tá tudo bem, né? Eu sempre digo, pegam da Fran Albert o melhor, o que significar, o que tocar tua alma. E o que não ressoar com você, deixa de lado.
Mas não esquece, porque a gente é um espelho para o mundo, Dani. Uhum. E quando eu te olho, você, Sheila, também, vocês revelam um pouquinho do que eu sou. Sabe, eu gosto de falar sobre isso. Sabe aquele olhar, aquela pessoa que de repente você nunca viu na vida e o santo não bate? Eu falo assim, Deus, meu espelho na minha frente é o meu ponto fraco, onde eu ainda não me curei. É, É o meu gatilho. Se tá me incomodando, é é. o meu gatilho. Então, bora sentar. Eu converso muito com a Fer, ela é minha assessora e minha amicíssima. Que eu tenho muitos encontros, Dani, comigo. Cadernos, encontros onde eu converso comigo, Sheila com Deus, e eu falo assim: você é muito expert nisso, mas você precisa muito ainda melhorar seus pontos de vista, sua forma de olhar a vida. E onde eu quero chegar? Que o assunto que eu domino é muito fácil vir aqui e falar, né? Uhum. Agora, aonde ainda eu preciso me curar, Sheila, onde mais dói. Onde mais eu preciso me reconectar, Dani, baixar meu ego e falar realmente. Hoje a Fer me olhou e a gente conversa muito, porque duas mulheres maduras conversam. Ela me olhou e falou assim: você ainda é muito egoísta nisso. E eu falei: tu sabe que é verdade? Eu sou egoísta na maternidade. Você acredita, Dani? Eu gestei apenas um filho, mas se Deus quer uma continuidade da vida através da gestação, eu estou sendo muito ignorante não, muito egoísta em não gerar mais, né? Talvez e eu não tenho vergonha, Sheila, de falar sobre isso, por gostar de me cuidar, por perder o corpo temporariamente que eu tenho, abdicar algumas situações, sabe? Que Uhum. muda Uhum. a maternidade, Dani, ela virou uma chave muito grande na minha vida de menina para mulher. Aí a Fer falou assim: você vai segurar isso só com um? Porque a Fer vai frutificar muito, né? Amém, profetizado. Então, assim, olha só quando você conversa com pessoas, Sheila, maduras e que você está madura, Para poder ouvir inteligente, aquilo que talvez que vá dói, te. É. que Uhum. cutuca Vai na tirar a sua casquinha da alma. ferida. Uhum. E as pessoas te revelam algo tão, né? Que talvez faça eu também mudar meus pontos de vista. Mas é que aquilo que me incomoda no outro não tá no outro, né? Tá em Fer, mim, fala a né? frase Vai lá, Fer, pode falar, grandiosa, pode. assim, que você fala muito pra mim. É que eu gosto muito de uma. Na verdade, não é uma frase só, é um texto do Viktor Frankl, que ele fala: não eres tu, sou eu. Uhum. E realmente é isso. O que incomoda no outro, no fundo, não é o outro, é aquilo que ele despertou em você. Uhum. Então não é o outro, Uhum. eres tu. É o que ele mostra, né? De É o ti espelho mesmo. de Deus. Isso. E isso, assim, Sheila e Dani, se vocês usarem para a vida de vocês, vai ter um toque de Deus na vida tão profundo, porque é uma revelação dele para falar assim: Fran Albert, se cura, porque depois dessa cura eu te apresento grandiosidades que você realmente veio aqui para viver. Uhum. Olha que reconstrução emocional. É. Se É isso não é porque grandioso, se isso a gente não fica falando por horas, mas Sheila, para chegar nisso é aquilo que você falou antes. Eu preciso baixar o meu ego. baixar o ego. E aí eu falo sempre com quem eu trabalho, enfim, né, que ninguém gosta de ficar muito perto do coitadinho. Uhum. Porque o coitadinho é aquele que todo mundo passa a mão na cabeça, tem peninha, olha como ele é coitadinho, e aí a pessoa fica se alimentando das suas fraquezas, se justificando o tempo todo. E aí vem a questão que a gente talvez, pode ser ou não, que eu vi lá no teu perfil, essa questão da hereditariedade, dessa maldição hereditária. Ah, mas a minha mãe era uma coitadinha, nossa família é assim, nós somos todos assim. É assim que funciona, Frei Alberti? Então, pode falar, Tá Dani. aí o termo que eu comentei antes, maldição hereditária. Me chamou muita atenção também quando eu busquei o teu perfil, leu. isso, né? E agora queremos ouvi-la. É. Então, eu sempre digo que exige muita coragem e competência para falar sobre esse assunto, porque de primeiro momento, nossa, a palavra ela não é majestosa, né, Dani? Ela já tem uma carga.
Então, você imagina, se a própria palavra já tem uma carga, você imagina quando a gente precisa arrancar essas maldições dentro da gente. O que que são maldições, Sheila? É tudo que você faz de tudo, de tudo, de tudo, tenta, tenta, tenta e não vai. É uma força que ela te tira essa capacidade de ser superior a ela. Ela tira. Então, imagina que você precisa ganhar dela. Se isso não é uma maldição, tem que ser muito corajoso, tem que bater no peito e falar assim, arrancar. Eu gosto muito dessa palavra. Nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, arranca da tua vida. Se é uma gordura, se é um corpo feio, arranca. Porque gordura não tem positividade nenhuma, só na hora de comer, porque aí é um outro assunto, É babado, é prazer. prazer. E ela é maravilhosa, porque, se eu entrar nesse assunto, a gente vai longe. Mas, Sheila, essa maldição hereditária é isso, é uma força, que ela te tira a tua própria força de conseguir dar aquele passo que vai mudar a tua vida. Então, eu preciso trabalhar com a minha energia, com a energia amaldiçoada. Olha só, ela é maior que a minha. A minha vontade está aqui, mas a maldição ela é tão mais forte que eu preciso fazer isso, ó, para romper essa. Uhum. E aí é só arrancando. Tem que pedir a Deus espiritualidade. Eu sempre gosto de falar que nós temos uma alma, um corpo e um coração treinável. Peça e receberás. Mas peça com vontade de mudar, não peça porque a Fran mandou pedir. É diferente, Sheila? Uhum. É diferente. Não, Deus, arranca de mim isso. Arranca mesmo profundamente, porque eu não preciso viver tudo que a minha família viveu, com muito respeito falando, mas que não me traz prosperidade. E a prosperidade, ela não é só financeira. É uma alma leve, Uhum. é uma mente tranquila, é um coração aberto. Olha só, e se a minha família não é assim? Aí você vem e você arranca e fala assim: o meu DNA e dos meus frutos, das minhas sementes, a partir da minha existência, será diferente. E aí, olha, te falo assim: ou tu arranca ou tu vive a vida que tu tem. E aceita daí. E para arrancar é inteligência emocional, é sentar e admitir que nós temos isso na família, que a gente precisa respeitar isso, mas que a gente não precisa ficar com isso. Eu sabendo disso, eu tenho que ter um plano de ação. O que eu vou fazer? Eu vou buscar terapias, consultorias, porque a minha vida muda quando eu estou no ambiente correto. Essa frase que todo mundo fala, que a gente é a média. Nós somos e nos tornamos realmente. Sabe por quê? No ambiente certo, as pessoas revelam coisas que vocês não imaginam. Porque quando a gente tem uma crença, você vive somente naquele mundo. Sim. Quando você se aproxima de pessoas, elas mostram que esse mundo aqui, Sheila, não é só esse. Existe esse, existe esse, existe esse. Então você sai desse. Olha que lindo, você ramifica. Para o corpo, isso se chama sinapse cerebral. É reação química o tempo todo. Na cura, levando para a saúde, que eu trabalho muito, somos nós quem produzimos o veneno ou a saúde. Quando você recebe uma notícia que você ganhou na Mega Sena, você tem uma liberação hormonal fantástica. Mas se eu te trago uma notícia da perda de um familiar, você tem outra produção neuroquímica. Mas ambas não são notícias, Uhum. só que uma produz determinado remédios e outras venenos. E Então, assim olha só, o também. tempo todo, Dani, a gente precisa estar no orar e vigiar. E o que que é orar e vigiar? Não tem nada a ver com Bíblia. É. Tem a ver com consciência dos fatos. E assim, ação, né? Sim. Dani, eu não gosto de pessoas lerdas. Porém, essa grandiosidade na minha vida me mostrou meu ponto fraco, que é eu trabalhar a minha paciência. Por quê, Dani? Porque quando a gente tem um pouquinho mais de maturidade emocional e inteligência, algumas pessoas pelo caminho vão te cansar, Uhum. porque elas não estão acompanhando o seu processo. E aí que baixa o ego, Dani. Fran, você está aqui
Algumas estão começando. Respeita. Aí eu me igualo, eu me alinho com o coração de Deus e a gente cresce junto. Então, assim, ó, vocês viram que, por mais que eu trabalhe com isso, eu também tenho pessoas que me validam e que me corrigem. Ao mesmo tempo que eu sou levada à altura, eu sou corrigida na mesma intensidade. Hoje, Dani, glória a Deus, eu tenho capacidade para receber. Você pode me dar uma porrada. Se essa porrada for para me fazer uma pessoa melhor, bem-vinda. Ela é bem-vinda. Não tem problema. Eu até prefiro que não me passem a mão, que falem, Fran, melhora nisso. Porque se eu já sou incrível, imagina o quão incrível eu ficarei, me tornarei. Para mim, para vocês, para o mundo. Se isso não é maravilhoso, aí não é a beleza, é a alma que chega primeiro. As pessoas não se apaixonam pela beleza, esquece isso. É como você as trata. A energia que a gente emana, a forma O como teu a gente sorriso, existe. a tua vontade, a tua alegria de viver, a tua vontade de ver o outro bem. É o teu maior passaporte. Eu gosto muito de uma questão que você apontou, que é essa coisa do com quem, como é? A média das pessoas? Sim, mas em que mesas tu te sentas, Uau. né? Uhum. Porque a mesa, ela não é só um objeto, né? A mesa tem toda uma significação cultural, Demais. espiritual. É ou não é? É um espaço Demais. de trocas, de alimento, que não é só de alimento para o nosso organismo, né? Justamente. Então, em que mesas tu anda te sentando? Eu gosto muito disso, porque eu sou uma pessoa que já tive o meu estudo, tenho alguma experiência na minha vida, conheci algumas coisas e que, por vezes, as pessoas que estão próximas a mim não passaram pelas mesmas experiências e talvez não tenham tido essa formação, mas elas me acrescentam em outras coisas, que é como tu diz, baixa teu ego e recebe, né? De quem está compartilhando esses espaços contigo. Nossa. Agora, em alguns outros aspectos, essas pessoas com quem nós compartilhamos esses espaços ou essa mesa, elas nos sugam. Não sei Demais. se vocês também percebem isso, Muito, né? muito. Mas eu sou uma pessoa, assim, que sinto muito isso, do me sentir cansada perto de algumas pessoas, do me sentir, assim, tão esvaída nas minhas energias, né? De chegar a ter sonolência, começar a bocejar, perder a capacidade de concentração. Ou seja, esse espaço não é para mim. Dani, eu trabalho com energias há muito tempo, né? Inclusive tecnicamente falando. E eu sempre digo, energia não mente, ela revela. Se ela revela, tu te tornas altamente responsável por escolher ficar ou sair. Isso. Agora, você usou uma palavra muito forte, né? Responsável. Porque antes você comentou, peça a Deus e ele te atende. Sim. Lembrando que os pedidos que nós enviamos ao universo, eles vão nos responsabilizar. Né? Então, não é uma coisa miraculosa, do tipo, eu entro numa sala, medito, faço uma oração, ou coloco, sei lá, alguns cristais, e aí aquilo vai pensar, eu vou pensar diferente, tudo simplesmente... Não. O meu pensar diferente, me corrija se eu estiver errada, ele vai necessariamente implicar em ações diferentes, porque as coisas não cairão do céu assim. Justamente, né? mas tem um adendo bem interessante, porque não adianta eu só pensar se eu não sentir. E isso dá uma mesa redonda pra gente falar. Sim. Porque isso requer treino. Porque não adianta só pensar, tá? Uhum. Tudo precisa estar em sintonia. E aí, Dani, eu te falo que Deus abre portas. Aquela vaga que tu espera, ela está lá. É. Só que daí, assim, ó, o segredo é nós mantermos essa vibração, essa elevação energética o maior tempo possível. Não adianta eu ser uma pessoa extraordinária 5 minutos. Sim. Se nós temos 24 horas, o universo não responde a isso. Né? Ele só responde a frequências acima de 540 Hz. Vocês sabiam? Isso também dá um outro podcast. A maioria da população brasileira vibra em 200 e pouco. Então, olha só, não vai ter conquista, vai ter resmungo, vai ter uma vida mediana. Se são 540 Hz e eu estou em 240, eu estou bem afastadinha, né? Como que eu busco esses 540? Eu ia perguntar, como é que a gente vibra em 540? Ai, agora eu vou aqui, ó. Aí vai lá. E serve pra ti também. Aí tem um curso disso. Onde a gente mentora e ensina. E é muito acessível, é baratinho pra todo mundo, um final de semana.
Mas nos bastidores, depois eu Sim. te dou a dica. chave de ouro. Ah, então tá bem. Tá. Vou aguardar, hein? Então tá. Lembra no final? Sim, Verdade. tá bem. Na nossa primeira conversa, a Fer falou enfim, no processo, posso compartilhar um Com pouquinho, né? certeza. Porque a Fer, na verdade, passou pelo processo com a Fran, Uhum. né? E eu disse, olha que maravilhoso, né? Ela tem junto com ela aqui uma pessoa que viveu esse processo. Que maravilhoso. E aí, o que a Fer falou foi que a Fran pergunta, você está disposto? Eu até marquei essa palavra aqui, que é isso que você trouxe agora do pensar, eu É. quero, Tu mas e só aí? me contrata se tu tiveres altamente decidido a mudar de vida. Senão eu mesmo te dou a minha alta. Tu é a pessoa que demite o Eu cliente. demito o cliente. Demito o cliente, eles sabem disso. Sim. É um ponto meu muito forte. Sabe por quê? Porque quando eu pego uma alma para reconstruí-la, eu tenho tempo. Eu estou expressando, doando e transferindo o meu que eu poderia dar para outra pessoa. Você tá me entendendo a pegada? Então, assim, Uhum. você valida a minha capacidade, o meu tempo e você me respeita. Porque senão eu te demito e olha, para você voltar a conseguir comigo, olha, não é ego, tá? Adorei. É responsabilidade sobre os meus sentimentos. Porque nada se perde, tudo se Se transforma. transforma. Aí eu planejo, faço todo um arcabouço, tudo maravilhoso, um layout, e de repente você não me leva a sério. Uhum. Se eu não tenho capacidade técnica, emocional, espiritual e vibracional, eu vou transferir em raiva. Já transferi, Uhum. já adoeci. Hoje eu te coloco pra lá. Primeiro eu, Ai, que né? delícia ouvir isso, porque é algo que, para quem entrega um serviço, Uhum. o que você entrega de fato é o que tu tem, para mim, pelo menos, de mais precioso, que é o tempo. Sheila, uma das palavras que mais mudaram a minha vida é posicionamento. A gente precisa aprender a colocar limite nas pessoas e fazê-las nos respeitar dentro do nosso merecimento, claro, né? É Que sobre vem, isso, que vem aí o que a justamente, Dani falou, das pessoas né? sugarem, às vezes. Agora, que coisinha bem difícil essa de colocar limites, né? De Aham. construir uma fronteira e dizer pra Uhum. pessoa, você só pode vir até aqui. Mas, Dani, eu É. te trago uma chave Hum. de presente. É treino. A primeira vez é difícil, mas a segunda se torna mais fácil. A terceira mais fácil, a quarta já é hábito. E hábito vira comportamento. Uhum. Você nunca mais vai me atacar. Tem um ditado, né, do que os antigos dizem que o diabo sabe pra quem aparece. Nossa, E que é tipo maravilhoso isso. ouvir isso. E É é tipo sobre isso, né? Porque as pessoas fazem conosco aquilo que nós permitimos que elas façam. Quantas vezes a gente olha e diz assim, poxa, eu me sentia tão vítima numa determinada situação, mas eu fui tão corresponsável quanto o meu agressor, ou a pessoa que me desrespeitou, ou enfim, né? Tu sabe, Dani, que não vou citar nomes por respeito, Uhum. mas pessoas muito próximas, onde eu precisei aprender a ter conversas inteligentes e falar assim. Vou usar seu exemplo? Fer, teve um dia que você me adoeceu quando você insiste, porque a gente adoece quando a gente insiste, né? Uhum. Eu gostaria que a partir de hoje você não reclamasse mais sobre determinado assunto. Porque às vezes vão implicar com você até por conta de um batom, uma Sim. roupa. Uhum. Se realmente for para me deixar melhor, perfeito. Mas, Dani, tem pessoas que implicam com a gente, é diferente. Sabe? Tem pessoas que gostariam de estar no teu lugar, ser quem tu é, ser a Fran Alberti, ser a Dani, ser a Sheila, ser a Fer, e elas não conseguem. E aí elas vão encontrando, a cada encontro, uma oportunidade de te cutucar. E aí chega a nossa vez de se posicionar. Peraí, Uhum. a partir de hoje, e eu falo, quem me conhece, eu não gostaria que você voltasse, Fernanda, a tocar nesse assunto. E E eu aí, tiro da vida, a Fer sabe disso.
É ali que entra o tal do lixo emocional. Lixo emocional. Mais um Isso. podcast. Falando em podcast, tá frio, meninas? Não. Não? Tá Ok, bom? tá Então bom. tá. Mas vocês querem ouvir a história da Fer, né? Com É, certeza. nós queremos. Você quer... Ô, Fer, Feliz com elas. ô, Fer, você quer contar aquele babado que um dia eu peguei o telefone e te dei uma porrada ou não? Ui. Conta você que viveu a cena. Você lembra mais os detalhes. Vamos lá, Fernanda, conta pra gente um pouquinho sobre como é que você entrou nessa de se aventura, reconstruir, É. de se reconstruir, né, com a ajuda, com a mentoria da Fran Alberti. Ok, vou tentar ser bem Uhum. sintética, tá? Eu conheci a Fran por uma amiga em comum que me chamou pro dia Do lançamento. do lançamento do livro. Eu tinha um problema de tireoide que eu carregava há muito tempo. Nossa, desde que eu tinha acho que uns 20 anos que eu tinha esse problema de tireoide. Foi em todo tipo de médicos, tomei todo tipo de medicamento e eu nunca melhorei. Até que essa abençoada me fala: isso tem cura, mas vai depender de você. Não vai ser um E remédio. aí ela não- perguntou: você está disposta? Foi aí? Exatamente. E eu vacilei, gente. Dei uns vacilos. Ó. Ela me alinhou. Eu peguei o telefone e aquele dia eu decidi, ou ela permanece na minha vida, ou ela sai. Aí eu oportunizei ela, tudo que eu queria falar para ela. Você tá de brincadeira com o meu plano de tratamento. Olha. Aonde você quer chegar? Né? Então, assim, tu tem mais uma oportunidade única, porque sabe o que? Olha que interessante. Eu gosto de oportunidades, mas eu gosto de uma principal que é a segunda chance, não a terceira. Uhum. Porque eu já tive a segunda chance, Dani e Sheila, e eu me tornei grandiosa. Então, na vida, a gente merece uma segunda chance, mas a terceira é burrice. É, Daí não dá. Daí assim, não. Daí não é pra mim, Dani. sim. E aí a Fer me mostrou, de fato, o mulherão que ela é. Porque a partir de lá, ninguém mais segurou esse foguete. Levei a sério, gente. E Que continuo na vida dela. Continua! Então, Amém! e Glória a aí Deus. regularizou a tua questão da tireoide. Total. E o que mais você enxerga, você percebe, assim, na tua questão comportamental, na tua inteligência emocional, na tua gestão emocional? O que mais que você percebe como modificado, como transformado a partir dessa mentoria? Na real, tudo é que eu passei a ser outra pessoa. Eu aprendi com os ensinamentos da Fran a levar minha vida mais a sério. Eu aprendi a ver do que eu sou capaz. Porque antes eu não era capaz de lidar com um brigadeiro com uma farinha. Agora eu posso lidar com qualquer coisa. E a gente não traz, meninas, só para a área da saúde, né? Aham. Porque a alteração que a Fer teve foi de uma alteração autoimune. Na ciência, o autoimune não tem cura. Olha só, eu vou com a ciência, mas eu vou Aham. quebrando paradigmas. Porque as pessoas costumam ficar reféns de tudo que falam. Ninguém busca a verdade. E tem cura, sim. Outro podcast, Shell. Então, aonde a gente Isso. chega? Toda doença autoimune, não adianta eu corrigir somente a parte alimentar do paciente. Porque é uma autodestruição da própria pessoa com ela mesma. Uhum. Dentro de cobranças excessivas. Dentro da falta de descanso. Da falta de qualidade do sono. Então, a doença, ela não vem só do alimento, é do comportamento que a pessoa adquiriu. Sabe aquela cobrança, Sheila, excessiva? Eu já estive, ainda tenho, mas me trabalho. Quando eu percebo que eu estou passando dos limites, eu sei que eu posso desenvolver uma autoimune, porque a autoimune é toda vez que eu me destruo, autodestruo. Uhum. Tá? Autoimune, Sim. isso é explicado na ciência, né? O anticorpo, ele te ataca. Uhum. E se tá me atacando, eu tô me matando. Então, é eu que estou me matando. Como? Com os meus hábitos, com os meus comportamentos, com as minhas atitudes. Então, ressignificar um paciente não é somente através do alimento. Posicionamento, Sheila. Pensamentos, sentimentos, vontade de viver, acordar e dar o sim para a vida. Tem que dar o sim para a vida, senão não vale a pena. Independente de qualquer coisa, você ainda está aqui. Então, olha só, isso é saúde.
Sim, porque a saúde não pode ser olhada só sob o aspecto orgânico, Deus por me exemplo. ajude que não me É. derrubem dos podcasts, dos Instagrams, do Facebook, porque o algoritmo sabe, né? É Mas tudo sobre bem, eu isso. acho que muitas pessoas têm já construído uma visão mais ampliada da ideia de saúde, Uhum, né? Nós tivemos também um outro podcast que foi sobre saúde sexual, né? Sobre a uhum. sexualidade enquanto um componente da saúde, que isso também é algo que... Agora você pensa assim, Maravilhoso. uma pessoa reconstruída no sentido das suas atitudes, dos seus comportamentos, daquilo que percebe sobre si mesma, né? Passando a acreditar em Dani, é si, a se lindo. amar. Gente, essa pessoa, além de muito mais feliz, ela goza muito mais a vida, ela emana energia muito melhor, quer dizer, ela faz bem para o meio ambiente, ela faz bem para tudo, Cê- não só para si, É né? sobre isso. É. Essa semana, uma cliente, olha só que assunto gostoso. Eu amo falar com os homens sobre isso, com as mulheres maduras, né? Uhum, Ela falou: Você sabe que eu não consigo ter uma relação saudável com o meu marido porque determinadas posições me doem. Nossa Senhora, alguém falar sobre uma posição diferente. Sabe o que uhum, eu falei para ela? Prepara a sua energia e o seu corpo para o ato. Se alonga, coloca uma uhum, música, relaxa. As pessoas estão uhum. naquilo. Ai, gente, que é Mecanicamente. assunto babado para um outro podcast. Porque é aquele ato tão animal Uhum, Aham. que nem é bom, Sheila, nem para o homem nem para a mulher, sabe? Olha que legal você preparar o seu corpo para o ato. A alma, né? Você prepara a alma. Gente, uhum, que uhum. incrível isso. Eu Uhum. hoje mesmo li uma parte de um texto da Tati Bernardes, que é um perfil que eu gosto muito também, que ela dizia assim: atenção, jovens, chega de viver essa loucura que vocês estão vivendo, né? Desse sexo amplamente desconectado Desconectado. energeticamente desconectado, Aham. que é uma coisa que dois corpos que se tocam e que, ao final, o que resulta é o cansaço, é a apatia, a insatisfação, o que eu estou fazendo aqui, a vontade de sair correndo e ir embora. Quer dizer, essa necessidade de quando uma pessoa ela está reconstruindo a sua relação com as próprias emoções e consigo mesma, ela não tem mais esse tipo de contato. Justamente. E vocês sabiam que a energia do sexo é a energia mais potencializada e usada para cocriar a vida de milhões? Aí precisa fazer o curso para aprender, porque daí o babado é mais Olha embaixo. só. Então, assim, olha só como Deus é precioso até em todos os sentidos, não tem como explicar. Olha só, Uhum. nada se perde, tudo se transforma. Aproveita aquele momento gostoso, porque quem que não gosta, né, Shell? Uhum. E já aproveita para outras coisas também, mudar a vida. Energia cura, energia E eu, liberta. eu gostei muito porque a Fran Alberti trouxe assuntos relacionados aos homens. Já não é a Sim. primeira vez que isso acontece aqui. Não é à toa que o nosso episódio é Amélia e Alecrim. Para nós, todas são Amélia. Alecrim é o que ela quiser que seja. O marido, aquilo que dá tempero à vida Uau! dela, O aquilo que ela trabalho, quiser, né? sonhos. Isso, o Uhum. que ela quiser. Então, assim, gostei muito que a Fran trouxe isso, assim, de que os homens também estão tendo dificuldades e daqui a pouco de se inserir nesse mercado. Acho que a gente precisa trazer homem para esse podcast, Dani. Bora fazer a lista. Vamos, depois desse Né? episódio, deixar lançado aí quem se Uau! inscreve. A gente precisa trazer homens para cá. E muito bom saber, Frei Alberto, que você trabalha com homens também, porque às vezes a gente acha assim, não, ela é mulher sempre estão falando só assuntos de mulher. Não, você trouxe aqui outras É. coisas e com certeza a gente já tem um público masculino nos acompanhando por causa disso. Sheila, olha que interessante. Semana passada, uma pessoa, 39 anos, sexo masculino, um baita cara. Baita cara em todos os pilares. Se revelou que, por mais que tente, reconheceu todos os pontos fracos dele. Eu falei, tu já é incrível por isso, eu já te reconheço por essa capacidade de se expressar sem barreiras, Uhum. sabe? Mas
maldição hereditária não deixa ele passar de fase. Então, olha só, ele chorava, ele fala, Fran, por mais que eu sei tecnicamente de tudo isso, chega na hora, parece que eu esqueço, mas depois, o que que acontece? Eu já falei, já sei, arrependimento. Por que que eu não consegui? Porque é uma maldição. E a maldição vai exigir de você uma força muito gigantesca para arrancar de dentro do teu DNA. E aí é mentoria, é relembrar ele que ele precisa e ele é treinável. E que chega uma hora que depois a primeira vem a segunda, a terceira, opa, depois a quarta vira hábito, depois vira comportamento. Então, é isso. Mas, gente, ninguém muda quem não quer. Você precisa desejar, assim, ó, de corpo, alma e espírito. E falar, a partir de hoje, eu não vivo mais. A frase que eu mais uso na minha vida é assim, eu não aceito mais isso a partir de hoje. Eu não quero mais isso pra mim a partir de hoje. Mudou minha vida. E aí entram livros, Dani, entram pessoas que te tornam melhores. Lugares, né? Conhecimentos, comportamentos, aceitação dos fatos, primeiro, de quem você é, reconhece, aceita, porque daí você abre campo energético para as coisas acontecerem. Quando você tem dúvida de algo, as coisas não acontecem, tá? O universo não tem capacidade de reconhecer porque a dúvida não entrega. Agora, quando você tem clareza, eu quero isso, minha amiga. É a tal da coisa do a dúvida é sempre um não, a certeza é sempre o sim, né? Tudo vem ao encontro. Não tem, é vivência. Eu, de uma forma muito empírica, né, muito amadora, vivi essa situação do eu não quero mais isso na minha vida a partir de hoje. Eu não quero mais esse lugar. Né? Eu não quero voltar para aqueles lugares que me adoeceram, lugares aqui no sentido figurado, né? Isso. Agora, o quanto é difícil você se reconstruir no sentido de construir outros lugares, outras relações, uma outra forma de existência da Daniela. Porque é isso que a gente precisa fazer, né? A gente também precisa construir Dani, uma forma de existência nova. Nesse momento entra a vontade da mudança. Só muda quem quer. É uma Tem que portinha querer tem que algo deixar assim aberta. e pedir o coração, a alma e o espírito treinável. Se vocês validarem e praticarem essa vivência, pensamento com sentimento alinhados, não tem vida que não mude. Porque vão chegar situações que, se você pediu um coração, uma mente, uma alma treinável, na hora você vai lembrar e ele te manda força. E quantas vezes a gente repete coisas, né? Que depois ficam. Que elas acabam se tornando realidade na nossa vida. Eu tenho minha mãe, que não tem muito estudo, enfim, né? Mas ela sempre me diz assim: para de falar isso. Para, não diz mais isso. Ela já é grandiosa. Ela já é grandiosa nesse sentido há muito tempo. Ela já tem uma faculdade Isso. de vida que Tem. nada se compara a um certificado de papel quando você Tem. não usa. Dani, não diz mais isso. Experiência Sabe? valida. Porque isso se materializa. E acontece, Né? de fato. Tu te tornas responsável. A tua vida, ela é em profecia, né? Você profetiza o que sai da tua boca. Tu profetiza a tua vida. Então, assim, muito cuidado, muita sabedoria. Quando alguma amiga minha falar qualquer coisa que eu não goste, eu já olho, né? E assim eu peço para ser corrigida também. Por quê, meninas? Quando as pessoas têm um comportamento regional, você pega um pouquinho, né? Você pega um pouquinho daquilo. Então, assim, eu preciso lidar com os meus e com o das pessoas. Só que quando uma pessoa já me fala assim, nossa, você tá muito magra, eu penso, eu estou maravilhosa, eu já trago outra informação neural para mim. Porque você imagina ouvir de 10, 20 pessoas todo dia? Vira crença. Tá repetindo, a gente sim. aprende por repetição. Hoje eu tenho o meu cérebro programado para o que tu me falar, eu só arquivo o que eu desejar. Se tu me falar que eu sou feio, eu penso, gente, como eu sou maravilhosa. Na hora. É um caminho Sim. neural porque eu não posso deixar para depois. Isso é inteligência emocional. É você ter capacidade para usar essa inteligência na hora certa. Eu respondi a pergunta da inteligência Com certeza. e da maldição, Dani. Sim. Porque é um assunto que talvez em mim já eu entenda, mas não sei se eu estou transferindo, né?
Vocês não vão Corretamente. acreditar o tempo que já faz que a gente está aqui. Sou Eu que fui perguntei agora, eu encarregada não do vou contar tempo. para vocês, tá? É que a professora de didática, ela tem tudo aquilo, né? Mas enfim, Fran Alberti, eu gostaria de saber de ti se essa experiência de mentoria, que pelo que eu estou entendendo, você trabalha individualmente, enfim, se você faz isso em coletivos e também em company. Os dois, ambos. Ah, Aham. ótimo. Individual muda, né? Porque daí, Uhum. assim, eu sou toda sua. Uhum. Em companhia, a gente transfere um pouquinho para cada um. Uhum. Mas é ambos. E atende empresas, fazer essa parte assim? Nos nossos projetos. Olha que interessante, se não é Deus falando assim, tu vai. Saímos de uma reunião falando sobre isso. As É. empresas precisam. Precisam, porque a Sheila que está aqui, que é do mundo corporativo, né, Sheila, sabe muito bem como estas questões emocionais afetam a produtividade, o desempenho, tudo dentro das Ô, corporações, né? Dani, mas sabe o que eu penso? Talvez ainda não se concretizou, porque eu nunca gostei de ser igual a todo mundo. Eu preciso que o meu toque mude a sua vida. Eu não quero que eu seja apenas uma motivação para o Ah, mundo, sim. mais uma palestra motivacional. Não, Uhum. eu preciso entrar na tua vida e despertar em Uhum. ti a vontade de realmente falar assim, a partir de hoje, eu decido ser outra pessoa. É um morrer e nascer de novo. Mas aí eu te devolvo a pergunta. As pessoas estão preparadas? Estão querendo viver isso? Elas querem. A gente lança o livro de receitas. Isso é vivência clínica. Tem um porquê dele ser lançado, tá? Sem leite e sem glúten, sem proteína do leite. Mas as pessoas querem o bolo pronto. Uhum. Então, onde eu quero chegar? As pessoas não querem viver os processos, Dani. Elas preferem a anestesia. Aham. Aí elas vão rapidamente para o remédio. Para Elas rede vão. social, Então, assim, para droga, puxa por vida, prazer Deus, momentâneo. hein? Puxa Uhum. vida, eu vou entregar meu trabalho para quem não quer viver processos, e eu pedi a Deus para me colocar somente em grupos, em pessoas que realmente são decididas e sabem o que querem da vida. Uhum. Se não, por gentileza, me deixa em casa lendo meus livros. Uhum. Mas a gente vive essa realidade, tá? Sim. A gente quer muito levar para o corporativo, para o empresarial, mas as pessoas acordam querendo voltar para casa, desejando a sexta-feira. Uhum. Ninguém entra e falando assim, ó, eu vou fazer desse CNPJ que não é meu, Sheila, a maior empresa. Ninguém entra com essa vontade. Você sabia que eu comecei a minha carreira ganhando R$1? É. Eu chorei meu primeiro salário. Glória a Deus, meus pais me mantiveram bem, né? Mas sabe o que eu falei no meu coração? A partir desse dia, eu vou ser a pessoa mais incrível para eles. E todo mês eu serei merecidamente valorizada financeiramente. Hoje a minha consulta é bem gostoso o preço. Mas você me entendeu? Uhum. Eu Sim. fiz daquele R$1 uma Uhum. transformação de vida. Eu Uhum. poderia reclamar e viver aquele fardo, né? Ficar no Não, pega e coitadice. transforma. Eu sempre digo, eu até gravei sobre isso. Entra no CNPJ que não é teu, faz ser teu, porque em algum momento alguém vai te reconhecer como grandioso, vai te dar uma sociedade, cara. Uhum. Uhum. Acorda com o sim pra vida. Eles acordam no murmúrio, você vai ter o que dá, né? A vida dá onda, tudo que vai e volta. Então, olha a responsabilidade, Sheila, que a gente tem em decidir o nosso dia. E Acorda sabendo. para aquela Amélia, enfim, ou Alecrim, enfim, que estiver ouvindo agora, daqui a pouco que acho que essa tua fala é maravilhosa, Uhum. né? E daqui a pouco, eu quero um dia ter o meu CNPJ. Uhum. Então você não começa a dar o teu 100% quando você tiver o teu CNPJ. Isso. Começa agora, Gente, isso para é poder genuíno, ser é grandioso. visto. Poder ser visto. Nem todo mundo entende, eu acredito, assim, a história. Eu até não gosto muito do sextou que as pessoas geralmente comentam. Que bom. Me incomoda essa coisa Porque do parece que é o único que dia que dá pra bom, eu vou viver. embora. Como se você estivesse preso numa gaiola, numa cadeia, numa Nossa, sessão de justamente, tortura. prisão na vida, E né? agora você vai pro teu. Gente, que horror, que Aham, triste que deve ser você ficar preso num lugar, ver a segunda-feira como algo tão destrutivo pra você, um lugar que você fica tantas horas da tua vida, meu Deus, né? E são essas mesmas pessoas que querem o aumento do salário, Uhum. que sabem sobre todos os direitos e leis da vida, Sim. né?
É. Bom, eu preciso dizer para vocês que eu acho que nós devemos ter talvez 5 minutos, né, Andrei? Isso, Andrei, cede mais um pouquinho. 5. Então, Não nós problema. estamos assim já aqui nos finalmentes, né? Eu só quero fazer um comentário sobre que vem de uma pessoa que já se submeteu, e essa pessoa sou eu. Já me submeti à psicoterapia muitas vezes na vida, já fiz mentorias semelhantes a essa que você está trazendo. Te ouvindo aqui me dá vontade de fazer também. Amém. Porque eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar e de me encarar e de tirar a casquinha da minha ferida, dar uma lambida e depois Ótimo. dizer, vamos lá, curativo novo e vamos fazer outra Vida coisa, nova. né? Mas assim, quero ressaltar, né, para todos e todas que estão nos ouvindo sobre a importância de você entender que honrar a Deus, honrar esse presente que Deus nos deu, que é estar aqui vivendo, significa amar essa vida, se amar, fazer boas escolhas em relação a isso que nós estamos vivendo aqui, a esse momento, a esse corpo que nós temos, a essa mente que nós temos, a essa vida que nós temos. Dani, a né? vida devolve, tá? Isso, a vida devolve. Proporcionalmente, matematicamente, Devolve, devolve, Shell. devolve. E é incrível. Então, assim, tu te tornas Isso aí. responsável, né? Faça as tuas escolhas, caminhe no caminho das tuas escolhas e aguarde, porque você vai receber, né? Então, e isso, gente, pro bem e pro mal, né? Acho que é Posso bem importante, complementar, claro. Dani? Gosto muito de usar nas mentorias com os meus amigos que a vida é um gestar. Onde eu quero chegar? Talvez não, certeza. Tudo que você planta agora, você não vai ter o teu fruto. Pensa comigo, se gestacionalmente falando, Deus nos deu 9 meses para nos transformarmos e nascermos. Você imagina um projeto de vida? Uhum. Você imagina um desafio? Você imagina um passar de fase? Então, muitas vezes as pessoas, elas param durante o caminho porque elas não têm essa capacidade de emocional de compreender que a vida é um gestar, que requer tempo. Só que um dia chega. A gente não nasceu depois de 9 meses. E não é um gestar que não tem ganhos ou prazeres ou conquistas no processo, entende? Porque uma coisa é você imaginar, eu vou trabalhar agora, daqui 35 anos, então eu vou ter o que... Não. Nesse período, você vai ter ganhos, você terá crescimentos, conquistas, Isso. alegrias, felicidades. Porém, você está caminhando numa direção daquilo que você almeja ser. Eu não estou nem falando da conquista material apenas, né? E a gente precisa ser muito inteligente e trabalhar com prazos, porque o prazo ele revela se você está no caminho certo ou errado. Se você insiste e não está dando, muda a rota. É precioso, é só orar e vigiar. Presta atenção na tua vida. Isso. E aí, Dani, que entra o babado. Você acha que nós, com a nossa capacidade, como mulheres, com gestão emocional, com inteligência emocional, aceitaremos qualquer pessoa ou quaisquer pessoas? Não. Isso vale para família, amigos, relacionamentos amorosos. O que você vai me entregar? Ambientes de trabalho. Eu te entrego tudo isso. O que tu vai me entregar? Então, olha só o quão valiosas nós somos. Porém, vamos deixar claro, como temos público masculino, que existem homens grandiosos, tá? Existem muita gente madura emocionalmente, como público homem, não são todos, mas temos bastante pessoas íntegras e com essas capacidades emocionais de nos tornarem mulheres de verdade, sabe? Construírem lares verdadeiros, íntegros, né? Então, você viu que é um vai e vem? Sim. Se eu te trato como uma princesa, você vai me tratar, Dani. Não tem cedo ou tarde, por mais que não bata, de repente, a nossa energia, mas eu vou te entregando cada vez mais dessa Fran que eu sou, você vai gostar de mim. Agora, se eu entrar na sua, a gente bate de frente, né? Bom, nós precisamos encaminhar os nossos alecrins, finalmente. né? Isso, né? Nós temos, então, Fran Alberti, sempre um espaço para o alecrim. O alecrim. O alecrim é o tempero, né? Que vem dar aquele gostinho, aquele sabor, né? Especial para o nosso podcast. E tenho certeza que a Fran tem algum alecrim para deixar para a gente.
O meu alecrim é o lançamento com licença, de 2024, outubro de 2024, que foi o lançamento do livro Sem Leite, Sem Glúten e Sem Proteína do Leite. Por quê? Ai, mas não tem nada a ver com a sua área, tem tudo a ver. Uhum. Eu não vou transformar tudo que eu coloco para dentro do meu corpo, nada se perde, tudo se transforma. Com essa capacidade inteligente, emocional, eu escolhi, olha, uma escolha diferente, uma mudança, eu só fiz uma troca de alimentos menos inflamatórios. E o que que eu ganhei com essa troca? Porque nada se perde, tudo se transforma. Menos 20 quilos. Olha só. E aí a gente precisa revelar isso ao mundo. Aí vem outra pergunta que o pessoal me fala: Ah, mas você treina? Eu não treinava. Eu só troquei, eu fiz uma troca inteligente. Aí a gente lançou o livro, porque realmente existem alimentos que inflamam, que aumentam a insulina, que faz retenção hídrica, e aí é um bafafá para a obesidade. Uhum. Outro Andrei, podcast foca bem aí no interessante. livro da Fran Alberti, tá? Para a gente poder deixar isso já. Depois a gente vai colocar também na legenda do nosso episódio toda a indicação, onde você pode encontrar depois, então, esse livro, assim como, obviamente, né? As formas de contato com a Fran E Alberti. aproveitando, Dani, como eu tenho uma resistência ao leite, ao glúten, eu realmente fico mal, eu oportunizei os meus finais de semana para criar receitas. Então, essas receitas foram todas criadas, não são cópias, foram desenvolvidas durante o meu processo e eu fui validando. Tudo na minha vida eu vou validar antes de te entregar. Olha, para mim deu certo, vale a pena, não vale. E um alimento menos inflamatório vai te dar um corpaço, vai te dar mais saúde. Melhor disposição para viver a vida, né? Nossa, isso é incrível demais. Porque olha que legal, quando eu coloco muita glicose no meu corpo, é uma troca, né? Ele vai converter. Ele vai te dar uma queda de energia muito grande, porque ele é alto demais. O Uhum. impacto que ele causa na insulina no seu corpo. Aí você decai. Mas se você tem um alimento de qualidade que não impacta tanto a sua glicose, você fica energeticamente mais poderosa. Olha a diferença, é um alimento. Sim. Então, alimentos, pensamentos, sentimentos, emoções, nada se perde, tudo se transforma. Eu bato muito nessa frase. Muda a vida. Ok. Maravilhoso. Então, se eu ficar com raiva, eu vou transformar ela, né? Sim. Ou eu preciso ser inteligente em transformar no quê? Ah, então eu passei um dia muito raivoso, então eu vou pegar agora o meu corpo e vou levá-lo conscientemente, amorosamente para a academia. Para produzir um tipo de hormônio que vai combater isso. Justamente, senão a Uhum. gente formamos gavetas. E quando elas não suportam mais, elas se abrem, transbordam, né? O copo de água enche e aí as doenças se manifestam. Câncer tem explicação, enxaqueca tem explicação, fibromialgia, alterações de tireoide, tudo tem explicação. Uhum. Porque nada se perde, se transformou. É isso aí. Nossa. Uau, né, gente? Uau, não, e assim, Dava pra ficar mais que, uma hora que tranquilo. coisa. Não, passou assim, né, o tempo. Mas ok, é isso. Nós, infelizmente, precisamos encerrar o nosso tempo. Mas isso não quer dizer que a gente encerre o diálogo a respeito, né? Justamente. Porque nós nos manteremos no nosso Instagram e também no Instagram da Fran Alberti, que você já pode ir pesquisando. Nós nos manteremos ali alimentando esse tipo de conteúdo e quem sabe a gente possa voltar aqui para retomar aspectos que não foram bem tratados hoje. Amo. Ok. Então, não. Ok, então eu vou agradecer muitíssimo. Não, Gisela. Vou agradecer muitíssimo, então, a presença da Fernanda, tá? E também da Fran Alberti. Também sou grata. Shella, pela nossa parceria, Delícia. né? Muito obrigada. Sempre bom. Foi um podcast, um momento de crescimento, um momento maravilhoso. E eu queria dizer antes de encerrar que antes de nós estarmos com o nosso corpo e a nossa mente, a gente entrou em oração. Porque a gente não queria apenas gravar. Nós estamos investindo nosso tempo, nosso dinheiro, mas a gente queria chegar e tocar em almas, Sim. de repente que perderam a alegria da vida, que não conseguem enxergar o lado delicado e grandioso de estar aqui, o que que é viver uma vida plena, justa, amorosa, feliz, leve, tirar esse fardo do mundo. E a gente entrou em oração, eu e a Fer, então assim, tudo é conexão para nós, corpo, mente, espírito. Nós poderíamos simplesmente
trazermos nosso corpo aqui. Uhum. Não. A gente tem algo grandioso que nos espera lá na frente. Tem sim. A gente sentiu. E eu digo assim, ó, abençoe a vida das pessoas que cruzam o caminho de vocês, abençoe os projetos, os amigos de vocês. Porque imagina se você vai bem, você tem dinheiro para me contratar, e se eu tenho, eu compro de você. Olha que troca! E as pessoas brigam. Uhum. Elas invertem uma ordem que eu também dá outro podcast. Sem contar que gente feliz não enche o saco, né? É, glória a Deus, né? Glória a Deus. Até mais, pessoal. A gente se vê Até. loguinho.